Então vamos nos colocando confortavelmente na cadeira, nos conectando com a espiritualidade maior, os nossos mentores e guias espirituais, agradecendo pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. O maior presente que nosso Pai podia ter nos dado, que é a reencarnação, para que pudéssemos, nessa existência, resgatar os débitos, nessas e tantas outras, resgatar os débitos de existências anteriores e alguma coisa dessa própria existência. Muito obrigado, Pai amado, obrigado, nosso Mestre Jesus, muito obrigado aos nossos mentores e guias espirituais, obrigado também à espiritualidade amiga dessa casa, em especial ao falante Dr. Bezerra de Menezes, que tanto tempo já está preparando o ambiente para que esse nosso encontro possa transcorrer dentro da normalidade. Também agradecendo a oportunidade de praticar a caridade, trazendo alguns irmãos menos afortunados que nós para essa casa nessa noite. Obrigado pelas provas que a espiritualidade nos coloca, que nos testa, e a doutrina nos esclarece, mesmo que a gente fracasse nessa prova, a gente tem o esclarecimento necessário para saber que fomos testados, mesmo não passando pela prova, temos que melhorar, para que nas próximas oportunidades possamos então sermos bem-sucedidos. Obrigado por tudo, obrigado à espiritualidade, que também os irmãos que foram apenas trazidos aqui para participar desse encontro dessa noite, que possam tirar tanto proveito quanto nós mesmos. O Espírito da verdade possa descer sobre nós, nos trazendo perfeito esclarecimento das palavras que vamos fazer a leitura agora. Obrigado por tudo, então vamos dar por aberto esse encontro dessa tarde e noite, em nome de Deus e de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Psicografia direta ou manual. 157. Chamamos de psicografia indireta a psicografia obtida por meio desses aparelhos, cestas, pranchetas, mesas, etc. E de psicografia direta ou manual, aquela que é obtida pelo próprio médium. Para se compreender a psicografia direta, é preciso saber o que acontece nesta operação. O espírito comunicante age sobre o médium, que sob essa influência move maquinalmente o braço e a mão para escrever, sem ter a menor consciência do que escreve, pelo menos na maioria dos casos. Um outro processo, a mão age sobre a cesta e esta age sobre o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente, ela é apenas um instrumento dirigido por uma inteligência. Portanto, a cesta não passa de um porta-lápis, de um apêndice da mão, de um intermediário entre a mão e o lápis. Se eliminarmos esse intermediário e colocarmos o lápis diretamente na mão do médium, teremos o mesmo resultado, com um mecanismo muito mais simples, pois o médium passa a escrever como faz habitualmente. Dessa forma, toda pessoa que escreve por intermédio de uma cesta, de uma prancheta ou de um objeto qualquer, também pode escrever diretamente. De todos os meios de comunicação, a escrita manual, que alguns chamam de escrita involuntária, é sem dúvida o mais simples, o mais fácil e o mais cômodo. Ela não requer nenhuma preparação e se presta como a escrita comum, as dissertações mais extensas. Voltaremos a esse assunto quando tratarmos dos médiuns. 158. No começo das manifestações, quando ninguém tinha ideias precisas sobre o assunto, muitos escritos foram publicados com este título: Comunicações de uma cesta, de uma prancheta, de uma mesa, etc. Hoje compreendemos o quanto são impróprias e erradas essas expressões, sem falar do caráter pouco sério que essas publicações trazem. Como acabamos de ver, as mesas, as pranchetas e as cestas não são instrumentos inteligentes, embora animados momentaneamente por uma vida artificial,
pois eles não podem se comunicar sozinhos. Dizer o contrário é confundir a consequência de um ato com a causa que lhe deu origem. É confundir o instrumento utilizado para obter a comunicação com o espírito, que é o verdadeiro responsável por ela. Seria o mesmo que um autor declarar no título da sua obra que ela foi escrita por uma pena metálica ou com uma pena de ganso, ou seja, isso não faria diferença nenhuma. Aliás, os instrumentos utilizados para que as comunicações sejam obtidas não são únicos nem exclusivos. Conhecemos médiuns que, em vez da cesta peão, que já descrevemos, utilizam um funil em cujo gargalo colocam lápis. Assim, conforme o instrumento utilizado, poderíamos obter comunicações por meio de um funil, por meio de uma caçarola ou por meio de uma saladeira. Se as comunicações forem obtidas por meio de pancadas, com uma cadeira ou com uma bengala, já não teremos mais uma mesa falante, e sim uma cadeira ou uma bengala falantes. Como se vê, o que importa conhecer não é a natureza do instrumento, mas a maneira como são obtidas as comunicações. Se a comunicação é obtida por meio da escrita, pouco importa qual seja o suporte do lápis. O que temos é a psicografia. Se ela é obtida por meio de pancadas, o que temos é a tipologia. O espiritismo precisa de uma linguagem científica porque já atingiu as proporções de uma ciência. O trabalho da espiritualidade não é mensurado numa existência, às vezes ele vem para muitas e muitas existências. A gente vê que eles já sabiam que o projeto lá na França seria apenas a iniciação, que ele iria se desenvolver no Brasil mesmo. Tanto é que a doutrina espírita, eu acho que tirando o Brasil, não tem relevância em país nenhum. Interessante. Ela é quase que um embrião que está aqui ainda em gestação para poder se expandir para o mundo. Porque o Divaldo começou a levar a doutrina para o continente africano nos anos 80. Foi as primeiras vezes que ele foi para lá e ainda foi considerado persona não grata lá. Depois de um tempo que ele conseguiu recuperar o direito de ir lá, porque ele fez vários amigos no continente indiano também. Tudo na década de 80, 90. Para vocês verem que isso não é nada em termos... recente. Nos Estados Unidos tem um pessoal, a Paula até se corresponde com uma, que onde o Divaldo ficava na casa dela lá, uma brasileira. Então eles já foram com a doutrina para lá e começaram a divulgar. Eles têm uma dificuldade muito grande lá, porque o americano ele não aceita a caridade. Porque para ele a caridade, eu vou ficar devendo favor para a Ilse, se a Ilse fizer uma coisa para mim. Então eles não aceitam, eles não querem ficar tipo, eu tenho a obrigação depois de fazer alguma coisa para a Ilse para retribuir, eles não gostam disso. Então eles se sentem muito mal com isso. Aí, para conseguir ir lá, eles queriam um lugar, uma das reivindicações que eles tinham, era um local para botar dinheiro. Que aquilo, para eles se sente melhor se eles puderem pagar aquele atendimento, mesmo que seja voluntariamente, entendeu? Que não seja cobrado. Aí eles botaram lá, que nem a gente tem na casa aqui, doações. Aí eles vão lá e aí começou a aumentar. Tá? Então é muito complicado isso. É um médico lá da Mansão do Caminho, ele fala bastante sobre a pandemia. Eu já falei uma coisa que ele sempre falou, que eu acho que está muito certo, que nas questões de transição planetária, eu dei um exemplo para você, se eu moro no apartamento de baixo, e o meu sonho é comprar cobertura, aí um dia eu consigo os meios e adquiro a cobertura. Então eu vou ter que me mudar para cobertura. Então se alguém me visitar naqueles dias que antecedem a mudança, como é que vai estar meu apartamento? O inferno, não avançar. Porque é o período. Então, ele diz que é o que nós estamos passando agora. Por isso que tudo está assim. É a transição do planeta. Muitas coisas não vamos levar. O que não vai ser levado para o planeta?
Quando o planeta evoluir, tem coisas que não vão junto com o planeta. Muitas pessoas que vão para aqui, ou para outros orbes, entendeu? Então, muitos seres não acompanham. Exatamente. Então são as mobílias que não vão junto. E ele também tem uma outra fala dele, que é muito boa também. Ele fala sobre as questões do livro do Humberto Campos, Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. Ele fala que o Brasil é o coração do mundo e não é um projeto. Entendeu? Porque ali no livro cita um projeto, entendeu? Que existe um projeto que se o mundo tivesse um cérebro, seria os Estados Unidos. E o coração, ele dá vários órgãos a vários países. O Brasil seria o coração, tá? Porque é acolhida, tá? E aí ele fala que isso já está acontecendo. O Brasil já é o coração do mundo porque os expurgos já estão acontecendo e muitos estão reencarnando aqui, tá? Para terem a última oportunidade. Então, por isso que a gente vê tanta coisa no nosso país, assim, que são umas coisas absurdas. Eu digo assim, o Zanirati virou essa página da vida dele. Hoje, se ele tentar conviver com essas pessoas e com as coisas que talvez ele fazia, ele não vai conseguir mais. Isso é uma coisa que pertence ao passado do Zanirati. Tenho certeza disso, tu vai ver. Mas é a prova, né? Vou dizer para vocês uma coisa. Eu vi uma questão essa semana que aí tu vê que são pessoas que têm um projeto do outro lado. Porque assim, ó, assim como existe... Vocês se lembram daqueles audiovisuais que a gente passou aqui? Vocês se lembram que antes de serem resgatados, acho que está no primeiro vídeo isso, os magos negros, aqueles lá, eles começam a induzir as pessoas para tentar travar o projeto do mundo, tá? Do país, do mundo. Diretamente eles travam o nosso país, porque aqui é o coração do mundo. Porque assim, qualquer uma dessas pessoas que talvez encarnassem em outro país, com outros tipos de pessoas que não fossem tão tolerantes como o brasileiro é, com muitas coisas, que a gente fica com raiva. Por que o brasileiro é tão tolerante, né? A gente fica com raiva disso. Mas é o projeto da espiritualidade. É da paz, né? Até os índios da Bolívia não têm menos paciência que o ladrão que a gente. Exatamente. Aí o que acontece? Isso é uma coisa que hoje, porque nós estamos vivendo um momento politizado, então hoje a gente não escuta muito isso, tá? Mas, por exemplo, o pessoal entrou com mandado de segurança e foi aprovado pelo Supremo que pode, acima de 21 semanas, fazerem abortos. Aí teve uma manifestação de pessoas na frente do Supremo. Aí eu posso passar para vocês, eu não passei porque é uma coisa bem polêmica, tá? Tinha umas moças que estavam ali, duas médicas, e eles tinham uma maleta. Aí eles abriam a maleta e eles tinham bonequinhos que eram fetos, conforme o tempo gestacional. 12 semanas, 3 meses, a criança está totalmente formada. Ela é desse tamanho, assim, ela é um bebezinho, já totalmente formado. Algumas coisas internas não estão formadas. Ele é desse tamanho. E aí vai, quando ele chega a 22 semanas, ele é um bebê desse tamanho já. Com 22 semanas, se tiver um aborto espontâneo e ele for numa incubadora, ele pode sobreviver. Então foi liberado que crianças com esse período gestacional possam sofrer aborto. Sabe como é que eles fazem? Eles dão uma injeção de cloreto de potássio no coração do bebê. Uma agulha comprida. Se vocês quiserem, eu coloco no grupo, tá? Mas é uma coisa bem chocante. As médicas contam como é feito. Elas estão na rua e abrem essa maleta e mostram o tamanho das crianças. Ela pega no colo, um bebê pequeno, mas é um bebê totalmente formado. E aí... Sim, 20 já é metade da gestação, né? Então eu digo assim, isso é coisa que nós temos que passar, porque se fosse em outro lugar, sabe o que aconteceria? Talvez as pessoas entrassem em conflito com a polícia, ia dar morte, ia dar isso, daquilo, do outro, e o Brasil é muito tolerante. Só que todas essas pessoas que são coniventes com esse tipo de coisa, nós comentamos numa moça que ela não era mãe, não era nada na Argentina, ela foi militante, nós comentamos aqui, militou e conseguiu que fosse aprovado o aborto com qualquer tempo lá, deve ter um limitador
de período, acho que é 6 meses lá na Argentina. Depois dessa moça, ela era solteira nessa época, ela tentou casar. Ela não conseguiu ter filhos e desenvolveu câncer no aparelho genésico e desencarnou com menos de 30 anos. Ela está no astral, em algum lugar. Cada aborto que é feito lá na Argentina, ela tem a parcela dela lá, aonde ela se encontra. Não interessa onde é que é. Vai pro CPF dela. Não é aquele que causa ferida? Tem uma situação aí mas era um médico. Não, ela não faz aborto, ela nunca fez aborto nenhum. Mas ela militou politicamente, conseguiu que aprovasse a lei do aborto na Argentina, que não existia, tá? Lá não é que nem aqui. Aqui deve ter alguma situação que tem que entrar na justiça para conseguir, tá? Mas antes, mesmo na justiça, se a mãe fosse estuprada e ela deixasse chegar a 22, acho que 21 semanas, não poderia mais, mesmo com a autorização judicial, entendeu? O juiz não autorizava mais, agora pode. Eu acho que tem outras situações. Hoje em dia é muito fácil, do jeito que as coisas estão. Eu posso, uma mulher que engravidou, ela pode alegar em uma delegacia, alegar que foi estuprada e pedir para fazer um aborto. Ou arrumar uma testemunha, sei lá. Então, eu digo para vocês o seguinte, sim. Essas pessoas tá na conta. Cada uma dessas crianças, vocês se lembram que em Nosso Lar, todos já leram Nosso Lar, né? Acho que não tem ninguém aqui que não viu nem leu. Vocês se lembram que o André Luiz está trabalhando nas câmaras de regeneração e vem não é bem um soldado, como se fosse um guardião que trabalha num portão, mas não um portão da frente, um portão lateral de Nosso Lar, e chama a Narcisa. Vocês se lembram disso? E aí ela convida ela, eles vão junto lá. Chega lá, tem uma mulher parada, ela dizendo que está sofrendo muito, que ela não sabe o que acontece, ela quer entrar porque ela quer receber auxílio lá. E aí ninguém vê, aí a Narcisa diz assim, André, fixe o olhar na aura dela. Tinha vários pontos pretos ao redor da aura dela. Você se lembra disso, não? É no corpo. É. Cada ponto preto é um espírito que estava ligado ali nela, que ela cometeu o aborto. Ela não cometeu abortos nela, talvez ela até tenha cometido com ela mesma, mas aquilo as pessoas iam lá e ela praticava aborto. Então, ela recebeu aquilo. E a mãe que fez o aborto, também. O pai, talvez, que tenha exigido que tenha sido feito o aborto, também. É um homicídio. E aí eles mostram que não é só quando há fecundação. Vocês viram que a Paula postou um vídeo aí, o Reincarne Segismundo, nós tínhamos colocado, mas aquele ali é uma outra dramatização, é uma dramatização mais atual, não sei se todos viram. Eu vi. É uma versão bem atual, tá? Foi feita em, acho que Santa Catarina, acho que foi, muito boa, muito dentro da nossa realidade, e porque isso é um capítulo dos mensageiros da luz, esse item, entendeu? O Reincarne Segismundo. Eu sempre cito ele, sempre, mas tem muitas vezes, porque ali tem explicação não só de como funciona o processo, tem reencarnes de inimigos na nossa família, a gente sabe por quê, que tem as repulsas, às vezes, de filho com pai, de pai com filho, de irmão com irmão, de mãe com filhos, de filhos com mães. Abortos espontâneos. E ali tem isso, e tem uma aula, se a gente ler lá no livro, tem uma aula de genética. Isso. Tá? Ali está bem reduzido, mas eles explicam, dramatizaram como o espermatozoide fecunda o óvulo, ele penetra, outros tentam penetrar e eles não deixam, e eles escolhem o melhor. Ele escolheu o espermatozoide. Agora, se a pessoa tem que vir com uma deficiência física, talvez eles coloquem já um que não seja tão... E eles dão para a mãe, porque ela disse que quer receber o Segismundo de joelhos. Isso.
Tá? Ela se ajoelha e aí antes de receber ela vem e ganha uma coroa de flores assim. Mas essa pessoa que eles dão para uma pessoa, porque quando eles pegam, mostra assim, eles pegam o perispírito de Segismundo como se um adulto, né, como ele era na última encarnação, e ele vai reduzindo, até que vira uma bola de luz desse tamanho azul, que está compactado o perispírito ali. Aí eles pegam e eles, aqueles que são especialistas nessa área, eles entregam para uma mulher, que ela está ali vestida e ela já está usando a coroa de flores. Essa é a avó. É a avó do Segismundo. Vai ser a avó do Segismundo. É a mãe que já está desencarnada da moça. E é parente dela, tá? E ela entrega para a mãe e a mãe coloca aqui. Tá? Então é muito bonito, assim, o processo todo, tá? Outra coisa, tá? Naquele momento, porque eles se retiram do quarto para que haja o ato sexual. Eles voltam enquanto os pais estão dormindo ainda, tá? Depois de... Isso é no livro, né? Eram mensageiros, né? Mas isso está dramatizado nesse vídeo. O que acontece? Eles voltam, eles já fizeram o ato sexual, porque é assim que surge a vida, só que eles não participam. Espíritos superiores não se prestam esse tipo de coisa. Espíritos inferiores, quando um dos dois tem sintonia vibracional com esse tipo de entidade, eles participam tudo junto. Ali não. Eles se retiram. Aí quando os pais estão dormindo, já em desdobramento do sono, eles retornam. Aí a mãe já está com os espermatozoides dentro dela, e aí eles manipulam aquele que eles acham que é o mais eficaz, e eles auxiliam ele para que ele perfurar. Tanto que no vídeo mostra, depois que entra um, tenta entrar outro. Fecha. E aí é fechado na hora. Porque é o pai que autoriza. Eu já falei isso várias vezes, não é uma questão de machismo nem nada. É assim que é. Mas eles dão uma explicação ali que quando o pai tem repulsa, com raras exceções, ele libera aqueles espermatozoides, mas os espermatozoides nenhum consegue furar o óvulo. Eles não têm hemorroida? Aí então eles pegam, entram aquele ali, e aí ali começou a vida. Então ali, daquele momento, já é uma morte, já é um homicídio o aborto. Não existe um tempo pré-determinado para se fazer. Aonde existe a fecundação, já existe um espírito conectado com aquilo. Masculina e feminina formavam agora uma só, convertendo-se, ao meu olhar, em tenuíssimo foco de luz. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o perispírito de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz, cheio de vida. É um filme que retrata a Guerra do Paraguai. Aí conta uma história do pessoal, porque assim, a Guerra do Paraguai não foi uma guerra convencional que nem outras. Eles se movimentavam e os acampamentos se movimentavam. Então tinha vários bolichos, que são bares de campanha, os caras beber, os soldados beber, iam junto com os acampamentos, prostíbulos iam junto, armazéns, essas coisas assim de mantimento separado, além do que o exército fornecia de mantimentos, eles poderiam comprar outras coisas. Então tinha toda uma estrutura por trás disso. E dois se apaixonam por uma mulher do prostíbulo. E ela decide ficar com o amigo dele. Ele vai, toma um veneno e se atira no rio. E aí isso acontece na época da Guerra do Paraguai. Depois, na época de André Luiz, eles estão no Rio de Janeiro. E aí tem um casal que tem um filho muito doente, que ele tem problemas respiratórios. Quem é o casal? A
moça que era prostituta e o pai. E o filho é um suicida. O suicida. Ele tomou Foi o veneno. o veneno que Queimou, deve ter ele veio com sequela no perispírito daí. E aí se desenrola em vários casos, e aí tem um outro personagem, que é uma mulher, que eu não me lembro, que ela também teve um contato, um outro lá também, pelas questões sentimentais, tinha abusado muito dela e ela tinha se perdido na vida. Ela não tinha se suicidado, mas ela tinha morrido em função da vida que ela tomou por conta. E aí ela tinha muita desavença, ele ficou muito mal, ele teve uma vida muito ruim, e lá no astral ele combinou de ela aceitar ele como filho. E ela teve um relacionamento ela teve um filho fora de relacionamento. Ela não era casada, não era nada. Então ela resolveu que ela não queria aquele filho, que aquele filho iria tirar a liberdade dela. Mas o espírito estava muito feliz com a oportunidade que ele recebeu, porque ele tinha sofrido muito. E ele fazia grandes declarações de amor para aquela mãe. E ele dizia: mãe, eu vou vir no mundo e tu vai ver que eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. Eu vou ser o melhor filho que pôde, tu vai ser minha rainha. Ele fazia todas as declarações, e ela sempre com intuito. E a espiritualidade trabalhando nela e no médico, porque ela chegou em uma clínica clandestina já, para fazer. Na mesma hora que ela não aceitou, a espiritualidade tentou, mas ela tem livre-arbítrio dela. Ela foi e fez. Na mesma hora, aquele espírito se revoltou de tal maneira com ela, porque ele já estava conectado com ela. Ela estava muito frágil, porque ela perdeu muito sangue e tudo. Ele se agarra no perispírito dela aqui e ela desencarna junto com ele na mesa. Não existe período legal que se possa dizer assim: não existe vida ainda que possa ser cometido o aborto. Então esse é um caso. Então, voltando ao assunto inicial, o nosso país já é o coração do mundo, porque está recebendo todas essas pessoas que estão tendo a última oportunidade, muitos possivelmente estão conseguindo a oportunidade de continuar ainda nesse orbe, então tiveram a última oportunidade e se regeneraram, mas muitos são reincidentes e vão lá, e a espiritualidade do outro lado, a inferior, o que ela faz? Ela fica atuando justamente sobre essas pessoas que estão reencarnadas agora para reincidir, e todos vão ser expurgados de uma maneira ou de outra. Razão pela qual está havendo muitas mortes coletivas, né? Também, né? E não só no Brasil, né? Não, Em várias não partes. Essa transição não é do Brasil, é do mundo. É difícil. Antes a gente podia fazer certas coisas que não tinham problema nenhum. Agora o peso é diferente. Vou contar agora o caso que eu falei do Divaldo, que tem mais ou menos a ver com o que a gente falou, que são provas. Vocês não pensam que o Divaldo e o Chico não eram provados diariamente, tá? E aí o Divaldo sempre tinha um dilema, porque eles não tinham mais lugar na Casa do Caminho para receber crianças. E o pessoal lá todos sabia que era que nem aquela roda dos enjeitados que tinha na Santa Casa. Isso vem lá de Roma. Em 50 anos depois, se lembra que eles pegam uma criança que estava na roda dos enjeitados. E aí o Divaldo estava lá, a casa sempre já com superlotação. Chega uma senhora que participou da reunião e lá no final tinha um problema muito grave, precisava pedir para o Divaldo. E o Divaldo sempre cheio de coisa para resolver, e ela começando a contar, ela começou a dizer: senhora, posso lhe ajudar? Ele abriu uma exceção, que pediram para ela disse que tinha muito, que tinha vindo de longe. E aí ela não falava diretamente tudo, ela ficava enrolando, contando história. E o Divaldo disse: cheio de coisa para falar, e ela não termina de falar. E eu tenho que fazer a coisa, ela não dá jeito. Aí o Divaldo disse: senhora,
mas eu não entendi o que eu posso, como é que eu posso lhe ajudar. Quer ver que ela vai pedir alguma coisa e eu não posso ajudar. E ela falou, disse assim, seu Edivaldo, eu estava passando na rua, estava com muito problema, eu orei e uma pessoa que desconhece muito o senhor disse para eu vir aqui que o senhor podia me ajudar. Aí disse que na hora veio na cabeça dele assim, quando ela estava contando, além de terminar de contar, ele disse assim, por que essa pessoa que mandou ela vir para mim não ajudou ela? Se ele queria ajudar, sabia que ela precisava de ajuda, por que ele não ajudou ela? Isso tudo ele pensando. Aí disse que na hora ela falou, né? Disse, eu tenho 3 filhos e não tenho condições. O pai abandonou, estão passando necessidade e me disseram que o senhor poderia me ajudar. Aí ele disse, senhora, não tem como lhe ajudar. Por que essa pessoa não lhe ajudou? Eu não tenho mais lugar, a casa está super lotada. Aí nisso Joana de Ângeles entra. Aí ele disse assim, que bom que a senhora chegou aqui para me ajudar a resolver esse caso. Porque eu não tenho condições de ajudar ela. Ela disse assim, por que tu está pensando em tudo isso? Tu só ouvir ela, tendo paciência para ouvir ela, o que ela quer falar para ti, já é praticar a caridade. Tu sabe que existe um livro dos céus e todo mundo que sempre quer ter o nome escrito no livro dos céus. Jesus fala isso numa passagem do Evangelho. E ele disse assim, tu não gostaria disso também, Edivaldo? Aí ele disse, sim, claro, mas é que eu não posso ajudar ela. Ele disse, ouvir já é praticar a caridade. E eu vou te contar o que aconteceu. Tanto tu queria, o teu nome está escrito no livro dos céus. Aí quando ela orou com o coração. Ela fez a oração dela com o coração e foi atendida pela espiritualidade superior. Aí o que a espiritualidade foi? Foi no livro. Foram procurar quem é que estava mais próximo para poder ajudar ela. E encontraram teu nome, Edivaldo. E aí estava passando uma pessoa que era suficientemente bom e digno, a espiritualidade atuou nele e ele foi e conversou com ela, mandou ela vir aqui. Foi por intuição. E agora tu não quer atender ela? Tu devia de agradecer ela está te ajudando a praticar a caridade. Aí ele chegou, ficou assim, né? Aí ele viu que aquilo era, como Jesus falou, a espiritualidade trabalha em um teste. E aí ele disse assim, senhora, eu não tenho condições de receber seus filhos aqui, mas o que nós podemos fazer é o seguinte, senhora, deixa o seu endereço, eu vou com uma equipe lá na sua casa, no fim de semana, e vamos ver o que nós podemos fazer para ajudar a senhora ficar com seus filhos, mas ajudar na subsistência da senhora para poder criar essas crianças junto com a senhora. Aí ela disse assim, seu Edivaldo, eu estava com medo que o senhor dissesse que ia ficar com meus filhos. O que eu queria era isso mesmo, eu só tinha vergonha de pedir, que era só um auxílio para poder criar meus filhos. Então, para vocês verem que são provas, muitas vezes as provas são colocadas na gente, a gente sempre age com pessimismo, tá? Aí a gente acaba falindo na prova e depois a gente vê que a prova era apenas uma atitude. Isso acontece comigo, acontece constantemente comigo. E eu vou dizer para vocês, a maioria das vezes, eu falho nisso aí. Acho que a maioria, entendeu? Então, a prova foi colocada para ele. Outra coisa, como sempre tinha essa questão de ser muito atribulado, as questões lá da Mansão do Caminho, eles tinham uma Kombi.
Olha só, as coisas antigamente não eram que nem hoje. Eu me lembro que antigamente você botava um monte de criança lá atrás, cabia 5 adultos e mais uma criançada lá atrás, no chiqueirinho, no colo e tudo qualquer coisa, né? Eles saíam, eles tinham uma pessoa que tinha uma área, tinha uma casa lá na Bahia e tinha uma área de terra onde ele plantava cocos. Ele tinha 100 pés de cocos que ele colhia e depois vendia. E isso dava para o mar. E eles já tinham ido, 15 dias eles iam lá para passar o fim de semana. Então ia ele, o Nilson e mais 7 daquelas pessoas que ajudavam, cuidavam, e mais uma quantidade gigante de filhos ali. Só para ter uma ideia, nesse Kombi vai 9 adultos. Mais a criançada toda ajuda. Quantas pessoas iam na tal da Kombi? Tá? Você me lembra? Andava, a gente sentava no chão se desse. Entendeu? Não tinha isso. E eles sempre iam. E eles foram para lá, o Nilson estava dirigindo e se perderam. Se perderam, andaram, reviraram tudo as ruas lá, não achavam lugar. Mas não pode, é sempre o mesmo lugar. Aí ele parou tipo um bar que tinha, ele explicou onde é que era. Não! Vocês fazem ali, vão reto aqui na estrada, passando o rio, dobra à direita, já vai ser aonde vocês querem ir. Só que eles acharam estranho, porque eles não se lembravam daquela estrada. Eles fizeram exatamente isso, foram lá. Quando eles dobraram à direita, eles foram num lugar que estava perto do mar. E aí ele estava andando, ele olhou para o mar, tinha uma mulher correndo, entrando na água. Assim, entrando no mar adentro. E na hora uma voz veio e disse assim, corre que ela está se matando. E ele disse assim, para a Kombi, que a mulher está se matando. Aí todo mundo ficou apavorado, porque achava que a mulher só tinha ido tomar banho de mar. Ele saiu correndo, sendo que o Divaldo não sabe nadar. Tem medo da água. Tinha. Aí ele entrou correndo atrás dela, buscou ela, e ela já tinha engolido muita água, ela já estava se batendo, conseguiu tirar. E quando ela conseguiu respirar, ela deu uma tossida, sujou ele todo de sangue. Deu um refluxo de sangue. Aí ela se recuperou, eles conseguiram lá, ele se limpou. E aí ela disse assim, a minha vida, eu queria tirar a minha vida. Eu não sabia mais o que fazer da minha vida. Porque eu tenho, casualmente, tinha 3 filhos. Estou grávida agora de novo. E eu fui no médico, eu estou com essa tosse e ele disse que eu estou com tuberculose. Eu estou tuberculose. E o médico disse que se eu tratar a tuberculose, a criança morre. Se eu tentar ter a criança, eu morro, eu não vou resistir ao parto. E aí eu estava em Salvador, aí ela não foi na casa do caminho, ela foi num outro lugar lá no Centro Espírita, em Salvador, e eu vi uma palestra e tirou uma receita. E ela tinha que voltar na quinta-feira. Isso era durante a semana, eles iam no meio da semana. E aí ela teve que voltar na quinta-feira. Na quinta-feira o marido apareceu em casa alcoolizado, bateu nela. Tá? E aí ela resolveu tirar a vida dela, que aquilo era muito sofrimento para ela. E aí aparece o Divaldo na quinta-feira ali. Aí ela contou isso pro Divaldo, e disse, qual é o Centro Espírita que a senhora foi? Tal Centro Espírita, não me lembro agora, isso faz tempo que eu li o livro. Aí ele chegou e disse assim, ele estava de óculos, né? Aí ele disse assim, é que eu escutei uma palestra muito boa de um jovem lá, o Divaldo era jovem na época. E aí ele disse assim, eu escutei uma palestra muito boa, ele falou muito bonito, aí eu tirei uma consulta, era para hoje voltar lá. Mas aí como ele me bateu muito, eu não tenho condições de ir. Tá, mas quem é o jovem? Não me lembro o nome dele, ele tirou os óculos. Ela olhou para ele e disse, mas é o senhor, o que o senhor está fazendo aqui? Foi a providência. Aí eles levaram até em casa, todo mundo se reuniu ali, juntaram os dinheiro que tinha no bolso, deram dinheiro para ela poder comprar algum mantimento, alguma coisa, e pediu para ela ir no sábado, lá na Mansão do Caminho.
E aí eles pegaram a conta e saíram. O que aconteceu? Acharam instantaneamente o endereço que eles tinham que ir. Passaram o dia lá no terreno dos coqueiros, não se perderam mais, voltaram para a mansão do caminho. Quando eles estavam voltando para a mansão do caminho, ele parou no centro espírita e foi lá na caixa, pediu para o Nilson passar lá, e foi na caixa das consultas, que a gente faz aqui nas orientações. E ali dizia: persevere, não tem mal que não tenha fim. A tua vida é muito importante para Deus, nunca abra mão dela. Já tinha uma mensagem, a espiritualidade já sabia que ela estava com tendências suicidas. Aí ela vai no sábado lá, o Divaldo tinha médico que trabalhava na casa do caminho, internaram ela numa Santa Casa que tinha lá na Bahia, fizeram um tratamento, ele até dá o nome do remédio que trataram, que não prejudicava a criança. Ela se curou da tuberculose, eles ajudaram ela financeiramente, porque eles tinham, acho que deve ter até hoje, pessoas que recebem lá mantimentos, auxílio, e a criança, quando nasceu, ele adotou como filho. Foi criado lá, já era adulto, já nem morava mais, já tinha conquistado a independência dele, aquela criança que ela estava grávida. Por que tudo isso? Provas. Todos nós temos provas. Algumas a gente falha, outras a gente... No caso do Divaldo, na primeira que eu contei, ele venceu ou faliu? Ele venceu. Na primeira? Na primeira ele quase não venceu, né? Ele lutou muito, mas ele venceu. Mas no Ele final, venceu porque ele teve intercessão de quem? Depois da guarda. Joana. Se não fosse Joana. ele teria fracassado. E olha, era Divaldo. É de volta. Na segunda, ele venceu. Ele venceu. Então, claro, para nós é muito mais difícil que o Divaldo, né? Mas os benfeitores estão no ouvido da gente dizendo O que fazer? Você se lembra do desenho? Os mais antigos aqui se lembram do desenho do Tom e Jerry? Que tinha os dois, né? No ratinho, o diabinho e o anjinho. É. Nós temos isso. Às vezes a gente quer ouvir quem? O diabinho. E aí a gente falha. É. Até que se prove o contrário, aborto é crime no Brasil. Não. É o pior crime perante a espiritualidade, é um crime pior que esse, de praticar o aborto. Perante a espiritualidade é muito pior a gente dispor da nossa própria vida. O que sabe dispor da vida dos nossos irmãos? É isso. Então, resumindo, nós estamos vivendo a transição e o nosso país é o coração do mundo. Por isso que a gente está vendo tantas e tantas coisas que são inexplicáveis. A gente vê isso também em outros lugares. Mas eu acho que tão latente como aqui... Eu fui visitar meu estudo no Rio de Janeiro, ninguém toca nesse assunto. Qual assunto? Esse sobre as questões de feminicídio... Não, aqui no Rio Grande do Sul. Mas é que assim, ó... É mais batido. Mas é que assim, ó, está se querendo mudar uma imagem que realmente eu acho que ela tem que ser mudada. Eu não acho que deva ser assim. Eu tenho minhas ressalvas quanto a essas questões. Mas isso não é uma questão espiritual, seria uma questão mais das questões societárias, né? Do como os governos agem. Mas aqui no Brasil tem aquela imagem que se criou, e isso não é uma coisa de antigamente, tá? E isso a gente acha que isso aí, ó, as traduções lá do tempo da guerra, dos farrapos, não. Esse negócio do machismo, isso é uma coisa que foi criado muito tempo depois. Aqui no Rio Grande do Sul, se precisava heróis. Por exemplo, assim, a Revolução Farroupilha não era uma coisa comemorada no século XIX. Era uma coisa até que era assim, era mal vista. Tanto que era, você sabe por que era a Guerra dos Farrapos? Porque era gente miserável, expropriados, farrapados. Que eram as buchas de canhão para se fazer uma guerra, porque os estancieiros do Rio Grande do Sul estavam perdendo mercado para o Uruguai, que já tinha mão de obra assalariada. E a questão do machismo, vamos entrar nessa questão que eu acho que é importante. O romantismo chegou no Brasil tardiamente. Quando o romantismo ele entra, ele tem que criar a figura do herói. Só que no Rio Grande do Sul e no Brasil tinha o índio, então ele existia. Tinha o português, tinha o italiano, tinha o alemão e tinha o negro. Ele não podia romancear porque eles existiam.
que não existia era o gaúcho, que era aquele cara que andava vagabundeando pelos campos, a cavalo, ali do Paraguai até o Uruguai. Então eles pegaram a figura do gaúcho, que nós chamamos de gaúcho, que é a mesma figura, porque ele não é só do Rio Grande do Sul, ele é do Paraguai para baixo, e aí romantizaram. Então, por exemplo, Chantilly dizia que os gaúchos, eles eram homossexuais, porque não viam mulheres com eles, só cachorro e homem. E aí, então, eles transformaram o gaúcho no homem viril, másculo, forte, Machista, e machista, entendeu? Então houve uma transformação de um personagem que foi morto todo ele, aonde? Na Guerra do Paraguai. Os voluntários da pátria que foram algemados para a Guerra do Paraguai, tinha a primeira coluna da Guerra do Paraguai, eram de paraguaios contra os paraguaios, a segunda era de gaúchos, a terceira de negros e a quarta era o Brasil, os soldados brasileiros. Então nesse genocídio não tinha mais gaúcho. Então o romancismo chegou. O Érico Veríssimo que fez. O Érico Veríssimo tem um livro, como é que é? Um certo. Capitão Rodrigo. Foi ele que deu fórum isso. Exatamente, é ali que começou. E ele era machista, pode ver que ele chegava, desprezava as mulheres, pegava as mulheres. Então, essa imagem está dentro da cultura gaúcha hoje e isso ficou estigmatizado. Então, o que acontece? No Rio Grande do Sul hoje, fora do Rio Grande do Sul, o resto do Brasil tem imagem que aqui no Rio Grande do Sul a gente bate mulher, que a mulher não tem valor nenhum na sociedade. Por quê? Porque é isso que o romance coloca ali, sabe? E eles querem mudar essa imagem em relação ao resto do país. Então, se fala muito mais nessas questões, entendeu? O Estado faz essas campanhas, mas o resto do Brasil acontece, Nordeste principalmente. Crimes contra a mulher acontecem muito mais que no Rio Grande do Sul. Se fala muito disso, dessas questões com relação à figura machista. Não é tanto com relações ao feminicídio, mas as questões do machismo, entendeu? As provas, elas estão constantemente na nossa vida. Temos que ficar, então, atentos, porque as provas acontecem diariamente. Por quê? Porque a gente está aqui. A gente dá as nossas opiniões aqui dentro. Muitos já estão trabalhando na casa. Muitos estão lendo livros, estudando e pensando. Eu já não caio mais nessa. Tentando afastar daqui. E aí a espiritualidade chega e diz assim, então vamos ver se o Zanirati está pronto mesmo. Se ele está convicto. Então vamos novamente agradecendo a espiritualidade superior, os nossos feitores, por nosso encontro ter transcorrido na normalidade. Esperamos que todos que aqui participaram desse encontro, inclusive da parte espiritual, possam também ter tirado proveito. Obrigado por tudo, Pai amado. Então os irmãozinhos que vieram acompanhando conosco no início do trabalho, que eles possam agora carinhosamente ser recolhidos junto com o mediúnico dessa casa, e já recebendo os atendimentos que se fizer necessário ou serem encaminhados às instituições astrais que melhor se sintonizem, bem como esses irmãos que participaram daqui, que também igualmente possam receber esse mesmo atendimento. Então, muito gratos, agradecido à espiritualidade amiga, Dr. Bezerra, Joana de Ângeles, que proporcionaram que o encontro transcorresse também dentro da normalidade. Que possamos agora, em nome de Deus e de Jesus, estar de retorno aos nossos lares, familiares e afazeres, com a proteção dos nossos mentores e anjos de guarda. Que possamos estar levando junto de nós uma centelha dessa doutrina maravilhosa e esses ensinamentos que a espiritualidade não cansa de nos trazer, inclusive as provas, que possamos ser dignos de figurar no livro da espiritualidade superior e quando chegar a nossa hora possamos então cumprir a nossa tarefa sendo o mais digno possível. Então, muito gratos. Então, vamos dar por encerrado esse trabalho agora de estudo da doutrina dessa noite, em nome de Deus e de Jesus. E que assim seja. Que assim seja.
Tchau.